E aí pessoal, como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente vai continuar com nossa série de vídeos especiais porque a Warner Play tá fazendo 4 anos e também porque a gente fez 1 milhão de inscritos no YouTube e TikTok. E Valen, hoje a gente vai falar de cinema? Sim, a gente vai falar também, na verdade, dos grandes lançamentos de 2024. Você lembra de tudo que você já assistiu esse ano? Nossa, teve muita coisa boa, a gente foi muita pré-estreia, fizemos muito conteúdo, só que a gente não vai falar sozinho aqui não, né? Exatamente, para esse vídeo especial a gente chamou convidados maravilhosos, Gil e Rolandinho, olha só. Sensacional, então, Gil Pagano, uma Geek Me Disse e também apresentadora do Omelete. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, inclusive obrigada pelo convite, muito bom estar comemorando com vocês. Sim, amei que vocês vieram. Também Rolandinho, apresentador do Pipocando. É isso aí, obrigado pelo convite, gente. E esse ano foi realmente cheio de coisa muito irada. Acho que a gente vai ter muita coisa pra falar. Quero ver caber nesse episódio. Vamos? Eu também quero ver. Será que vai dar 5 horas, 6 horas? Não, vamos se conter. A gente vai se controlar. Conversar de boa. É a gente que fala pouco, né? Exato. Até agora, antes da gravação, a gente já tava falando Juntou os que falam pouco, exatamente. Mas eu sinto que esse ano juntaram muitos lançamentos de uma vez só, justamente por causa da greve dos roteiristas e dos atores ano passado. Vocês sentem que foi isso, assim? Acho que deu uma encavalada mesmo, né? Alguns lançamentos que eram pra ter sido ano passado, acho que Duna é um bom exemplo, acabou vindo pra esse ano e aí a gente tem uma sequência de grandes lançamentos que foram um atrás do outro, assim. Acho que tem também um lance do cinema que tá meio que se reencontrando, porque a gente veio, aqui uma análise. Veio de uma época de muitos mega blockbusters com uma certa fórmula, e aí agora o cinema tá fazendo filmes diferentes. Eu acho que tem a ver, por exemplo, com o que a gente vai falar aqui, que é o Duna, que eu acho que tem muito a ver com isso. Então foi um ano, não só com muitos lançamentos, mas um ano diferente, eu acho, sabe? Revigorante. Concordo muito, porque a gente passou muito tempo assistindo grandes blockbusters de super-heróis. E agora a gente tá vivendo a era dos grandes blockbusters de outros temas, mais variedade, coisas diferentes aparecendo. E é muito legal a gente tentar adivinhar qual que é esse novo tema que tá bombando tanto. Mas enfim. Falando em bombando tanto, vamos lembrar um pouquinho do que teve ano passado e repercutiu esse ano, que foi no Oscar. Porque esse Oscar a gente teve Barbie e teve também Oppenheimer, né? Que teve aquele Barbenheimer, mas assim... Eu amo quando isso acontece, sabia? Quando tem alguma treta do cinema, assim, alguma discussão. Como, por exemplo, foi na época que a gente tava torcendo muito pro Leonardo DiCaprio ganhar o Oscar. Tipo, que você assistiu o Oscar torcendo pelo homem pra ele ganhar o primeiro Oscar dele. Sim. Então eu acho que foi muito boa essa sensação quase de futebol no Oscar, né? Total. E eu acho que a questão de Barbie também é que todo mundo vestiu a camisa. Então, literalmente, né? Literalmente, a camisa rosa. Na sessão que eu fui, estava rosa. Também. Eu tava nos Estados Unidos, estava todo mundo de rosa. Então foi realmente um negócio global. E eu acho que é muito interessante a gente ver como o cinema tá se comportando de uma forma diferente. Acho que o que o Rolandinho falou também parte desse pressuposto que a gente sai de uma pandemia e aí é o cinema tentando se reencontrar e também um sentimento de, o que vai ser da gente daqui pra frente? O cinema vai voltar? Como é que vai continuar esse comportamento das pessoas de consumirem o conteúdo, de irem ou não? E eu acho que o exemplo de Barbenheimer é uma parada que, misturada com marketing, com qualidade do filme mesmo, das obras, fez com que a gente visse que o cinema tá vivaço. E mais do que vivo, as pessoas estão dispostas a vestir essa camisa de ir lá, assistir o filme, torcer, gostar. Então acho que Barbie foi um dos grandes exemplos práticos que a gente tem aí de sucesso envolvendo não só o marketing, como a entrega de conteúdo e a recepção do público. E seguindo nessa linha também, a gente questiona muito essas premiações porque sempre rola um desencontro, né? Quando é premiação de arte é sempre assim, porque de um lado você tem o que o público tá assistindo, consumindo e gostando. Total. E aí o público vai pra premiação que teoricamente vai premiar essas obras que eles gostam e aí não encontram elas lá. Então existe esse distanciamento. Até em relação à bilheteria, né? Isso, exato. Sucesso de bilheteria acabam às vezes não indo. Isso, não tá lá, por exemplo, no Oscar, né? Que eu acho que é um dos prêmios que tem mais esse descolamento. Mas o prêmio da música normalmente tá mais próximo. O Oscar não tem muito comercial, né? Exato, e eu acho que isso é saudável, por um lado. Eu entendo que existe esse distanciamento, porque nem sempre a vanguarda do que está sendo produzido artisticamente é o que a gente está consumindo lá na ponta, que a galera quer consumir. E eu acho que tem que ter um espaço mesmo onde o critério não é a bilheteria, é outra coisa. Mas esses filmes, tanto o Barbie quanto o Oppenheimer, eu acho que eles mostraram que o caminho talvez não seja, por exemplo, criar uma categoria de filmes pop e trazer pra cá, mas sim conseguir alinhar uma grande bilheteria com um assunto que seja relevante e uma forma de fazer cinema um pouco mais, vou chamar aqui de artística. Sim. Porque são dois filmes que têm uma proposta mais ousada, tem essa coisa
que não seria considerado tão pipoca. Um é super social, né? O outro tá falando de um evento histórico que também tem, né, uma pátina toda séria. E os dois fizeram um sucesso de bilheteria absurdo, sabe? Então acho que existe esse caminho de você fazer filmes que são pro grande público e ao mesmo tempo podem estar em grande... Exatamente. Duna vem nessa linha. Exato, eu acho que Duna é a junção dessas duas coisas, né? Um filme mega blockbuster dentro de uma franquia e com um elenco de muitas pessoas A-listers, né? Dos futuros A-listers, essas pessoas que vão ser o futuro Leonardo DiCaprio, o futuro Brad Pitt, enfim, essas pessoas. E pra deixar claro, não estava no Oscar, obviamente, porque entra na temporada que vem. Exato. Que eu acho que vai entrar na temporada que vem. Com certeza. E pegando o que você falou sobre a visão artística, eu sinto que esses filmes também têm algo em comum, que é ter um diretor com uma visão artística muito clara ali dentro. E esse é um fator meio comum, talvez, dos lançamentos de 2024, porque teve filme do Denis Villeneuve, filme da Greta foi ano passado, né? Mas filme do Luca Guadagnino, George Miller com Furiosa. O próprio Twisters foi dado na mão de um diretor que estava vindo de temporada de Oscar com Minari. Exato, isso é chiquérrimo. E aí é um filme... Você vê que já estão tentando fazer isso? Estão pegando... Estão pegando coisas, temas blockbuster e dando na mão de alguém que tem uma visão e uma mensagem. Então estão tentando fazer essa união e tem dado muito certo, sabe? Eu acho que esse é o cinema que eu gosto mais de assistir. Eu também gosto. E eu gosto quando eles juntam, talvez populariza mais a visão artística de alguém fazendo um filme, cabeção, com o elenco. Às vezes uma pessoa que tá super bombada, esses mega artistas que pra mim me pega muito. Eu vou muito no cinema por causa de alguém, assim, por causa tipo a Anya Taylor-Joy dando uma frase no Duna, né? Excelente. Exatamente. O roteiro dela. Uma frase. A Valen sempre fala assim, nossa, esse filme tem esse artista. Não, é bom com certeza. Eu sou muito fã das pessoas, enfim, mas acho que é isso, Duna tem esse espaço, né, no nosso calendário desse ano, assim. Total, acho que Duna é um dos grandes, foi um dos grandes lançamentos desse ano, né, um dos mais queridos. E a gente tá falando de Oscar, né, então o Duna ele levou vários Oscars no primeiro. No primeiro. Meu, agora... Parece que foi num outro patamar, assim, porque ganhou público, ganhou... Eu gostei mais do Duna 2. Ele se popularizou, eu acho, assim, talvez ele é mais fácil de digerir, ele é mais, sei lá, mais rápido, mais divertido, mas eu acho que muita gente que no começo não pegou tanto Duna, agora foi capturado. Então eu acho que leva muito mais Oscar esse segundo Duna, hein? Se for pra falar de Duna aqui, dá pra fazer um podcast só disso, né? Eu vou tentar me controlar, mas ficção científica tem esse problema na hora da adaptação pro cinema. O Denis Villeneuve, eu considero ele um dos melhores diretores pra fazer isso hoje em dia. Inclusive, ele fez adaptações e filmes originais que são do campo da ficção científica, que são inacreditáveis. E quando ele vai adaptar, ele tem uma visão de tentar não contar a mesma história ou não contar da mesma forma. Ele usa o que de melhor o cinema pode entregar, tendo a visão de que o livro existe e a pessoa vai poder consumir o livro. Acho que o grande erro na hora de adaptar, e o que faz eu gostar dos filmes do Duna, e acho que o primeiro, por mais que seja menos popular, eu acho que o que ele fez foi mais difícil, e foi legal ele se manter assim, que é justamente o fato de você ter essa percepção. Ele deu uma entrevista, inclusive foi meio polêmica, que ele falou que o filme ideal pra ele não teria diálogos. As pessoas caíram matando em cima dele. Em vários momentos ele evita um pouco o diálogo. Você percebe que dá pra é bem contemplativo. Mas é que as pessoas levam muito ao pé da letra. Ele tava fazendo uma exacerbação de um pensamento dele que é... O que o cinema tem de melhor? É o impacto visual, é a metáfora gráfica, né? É isso que ele quer usar mais. Eu acho que Duna faz isso, bota algumas características do livro que são próprias da leitura em segundo plano, porque tem que fazer, né? Mas elas estão lá presentes, ela é a cena pra elas e faz um grande espetáculo visual, entendeu? Sim. E eu acho que consegue falar do mesmo tema fundamental, que é essa coisa do Messias, o que é o bem, né? O que é ser herói. É engraçado que os heróis agora, né, deram uma descansada, agora não estão mais no holofote. E acho que Duna discute isso, que é uma coisa muito contemporânea. Ficção científica é legal por causa disso. Então, o que é ser herói, né? O heroísmo, às vezes o herói perdido na sua própria, né, sina, ele às vezes tende para um lado também sombrio. Que é o herói, exato. Exato, e isso é muito legal de ver na tela. Acho que foi, assim, fantástico. E é o impacto visual que faz muitas pessoas irem assistir o filme no cinema. Exato, no IMAX. No IMAX, exato. Porque Duna é um desses filmes que eu tenho pra mim que, sim, vale a pena eu lembrar qual é a sala que eu mais amo na minha cidade pra assistir o filme. Eu acho que só complementando o que o Rolandinho falou, eu costumo pensar que as gerações, elas têm experiências marcantes e memoráveis do cinema. E eu sou muito grata
pela minha geração viver Duna. Porque o que a gente viveu no cinema com Duna, eu particularmente falando, foi a minha melhor experiência cinematográfica. A saga Harry Potter me marcou muito, eu sou do final de 97, então eu peguei a saga, ela é a grande saga que marcou a minha vida, mas como experiência cinematográfica, eu pra sempre vou ser grata de ter visto Duna, e eu acho muito difícil, óbvio, né? Tem muitos anos aí pra vir, tem muitos lançamentos Warner, mas a questão que eu tenho é, nesse momento, aos meus 26 anos, a minha maior experiência dentro de uma sala de cinema, não envolvendo estádio de futebol e comemoração, só de ver um filme, tecnicamente, principalmente no que tange a trilha sonora, eu sou uma grandíssima fã do Hans Zimmer, pra mim é Duna. E eu gosto do fato de que ele foi jogado pro Oscar do ano que vem, porque ele tinha um grande desafio de bater aí com Oppenheimer, que é um filme que tem aspectos técnicos muito bons. E na minha opinião, até agora a gente tá caminhando pro final do ano, né, o próximo semestre, não tem nada que se iguale a Duna nos quesitos técnicos. Eu queria até fazer uma parte interessante, que é, olha só como o Denis Villeneuve pegou esse desafio junto, né, com o estúdio, de fazer um filme longo, sobre ficção científica, com assunto super cabeça, mas eles estavam tentando criar mesmo uma comunidade em volta do filme. É um blockbuster, e o que mostra que é um blockbuster é até a data de lançamento, porque eles não participaram do circuito de premiações. Pra quem tá assistindo e não tá tão familiarizado, tem esse lance, né? Quando você a época que você lança seu filme, se você lança mais distante da época da próxima premiação, você tem uma desvantagem, porque você vai estar meio longe do imaginário da galera que tá assistindo aquilo lá. Um hype, né? Isso, e os votantes, eles estão só com a memória do seu filme, mas vão assistir ali diversos filmes na sequência. Total. E isso poderia ter sido uma aposta de falar, não, vamos brigar como um filme cult, como um filme de prêmio. Eles não fizeram isso, eles entraram... que eles fizeram no primeiro filme, né? Isso, exatamente. Lançaram, acho que no Festival de Veneza, ou não lembro mais em qual exatamente, né? Então... É, mais próximo da temporada de premiações. Então, já mostra que eles tinham essa expectativa de que o Duna 2 ia mesmo alcançar, sabe, o coração da galera. Ia ser um filme que todo mundo ia comentar. Foi uma aposta muito ousada, eu acho, do estúdio e do diretor. Total. E deu certo, né? Ficou sendo falado por meses. Eu super feliz. Foram pras cabeças porque sabem que Duna se garante. É isso. Se garante tanto que no final do ano vai sair uma série sobre as Bene Gesserit. Verdade. Então já tá muito chegando Duna Profecia, que eu tô bem animada, assim, pra assistir logo, porque quem diria que Duna ia receber essa expansão do universo como série também, né? Mas também tem muito conteúdo, né? Assim Sim. como a gente falou esses dias no especial de Harry Potter, que é infinito que você ainda pode fazer com Harry Potter, acho que Duna tem Com Duna isso. também, total. E Gil, você falou dessa experiência que foi você assistir Duna no cinema. Eu acho que eu consigo comparar, assim, muito com a experiência que foi eu assistir Senhor dos Anéis no cinema, pela grandiosidade, pelo que eu fiquei chocado de ver, porque tem cenas, realmente você fala assim, cara, que incrível, você fica feliz de estar ali na frente dessa cena, assistindo tudo isso. E ainda fazendo outro comparativo ali com o Senhor dos Anéis, talvez pela gigante... E porque ele é muito fã. A dimensão, né? Da dimensão do filme, da profundidade, tudo que ele apresenta. Se a gente for lembrar do Senhor dos Anéis, falando de Oscar de novo, eu tô achando que o Duna vai começar a ganhar mais Oscar do que nunca. Os primeiros Senhor dos Anéis não receberam tantos Oscars quanto o terceiro, o Retorno do Rei. Então, assim, eu acho que Duna... Tem uma narrativa, né, Parte que se 2 constrói. vai ter muito mais Oscar e o terceiro, não sei. Não sei se estou sonhando alto, mas eu acho que tem uma escaladazinha. Eu acho que tem que no caso de Senhor dos Anéis, teve um motivo bem, assim, significativo para os Oscars irem aumentando, porque tava bem no momento de discussão, né? Porque existia esse preconceito, era um filme baseado, era um filme de fantasia, tava meio que começando isso, né? Vamos adaptar um filme de fantasia, um livro, tal. Então não era aquele cinema drama, tal, que era o que o Oscar costumava premiar, tava acostumado a avaliar. Então, acho que os primeiros, é isso. Acho que o paralelo foi bom. Começa ali ganhando prêmios mais técnicos, e aí, quando saiu o segundo e o terceiro, a galera falou, para, isso é um filme como qualquer outro. Tem drama, tem seu valor, né, simbólico, vamos... E aí ganhou todas as categorias, né? O último ganhou tudo, ganhou Oscar quase tudo. Você acha que a parte de se popularizar também, Duna, assim como o Senhor dos Anéis foi crescendo também, conhecimento das pessoas, leva mais Oscar por isso? Você acha que as pessoas tomam mais, os jurados os votantes, tomam né? mais atenção? Eu sinto que o Oscar, ele, até por uma pressão externa, uma pressão de público, por ter também diminuído o público do Oscar, passou por um momento difícil, a premiação ainda passa, né, tá se reencontrando. Eu sinto que pela pressão externa, os votantes do Oscar estão cada vez mais sensíveis
ao externo, sabe? Eu acho que antigamente eles iam muito com a cabeça de, não, eu vou aqui no meu universo, e agora eles estão tentando, eu sinto isso. É interessante porque o Oscar ele ainda é rígido no sistema de votação, né? Quem vota é quem já esteve num filme que foi indicado ao Oscar, assim você entra pra academia. Então, digamos, não tem como você influenciar mais do que isso. É bem rigoroso, né? Pô, você que me falou dos outdoor que tem determinados... Sim, que é muito... Conta essa história. Vocês já foram pra Los Angeles na época da hora que os votantes vão votar no Oscar? Sim. É muito louco porque tem outdoor nas regiões onde eles sabem que mais votantes moram, falando para sua consideração, Timothée Chalamet como melhor ator em Duna. É um marketing. Isso envolve muito, porque o Oscar, querendo ou não, é meio politicagem também. É 100%. Claro, E supostamente essa lista é escondida, é um segredo de quem é que vota, mas você sabe que eles votam, que os votantes estão morando ali na... Não, tem uma politicagem absurda. E tem uma coisa interessante também por conta desses billboards, né? Que é o fato de que numa primeira etapa, por exemplo, quando você vai votar uma atriz para atriz coadjuvante ou atriz principal, o voto é livre, na verdade. Eles recebem a folha lá e você escreve o que vem na sua cabeça. Então, se mais pessoas colocarem, por exemplo, o dono do filme fala, ó, a atriz tal, ela vai competir como coadjuvante. Porque eu não quero que ela vá pra categoria de atriz principal competindo com uma outra atriz que eu já sei que vai ganhar. Ela tem mais chance como coadjuvante. Então eles têm que comunicar isso pra quem vota, pra que eles coloquem ela na categoria de atriz coadjuvante, pra que daí, numa segunda etapa, ela apareça lá pra ser votada como coadjuvante. Então tem toda uma politicagem ali, né? Uma comunicação prévia ali, muito legal. Estratégia. Você entrevistou o pessoal, né? Você entrevistou... De Duna? Então, sim, e eu entrevistei eles num tapete vermelho do México, gente, que foi o maior escândalo de fãs que eu já vivi na minha vida. Tipo assim, eu já tava me sentindo assim que o teto ia cair, que a parede ia cair, tipo, eu tava até entrevistando meio com medo, assim, sabe? Porque eu nunca tinha escutado as pessoas gritarem tanto por atores, porque é um soco de atores muito famosos, né? Porque é a Zendaya e o Timothée Chalamet, e aí agora pro segundo ainda colocaram a Florence Pugh e o Austin Butler, que são muito gigantescos, né? Então, eu sinto que Duna tem esse formato e a fórmula pra ser um clássico, e a gente tá vivendo o lançamento do clássico agora. Gente, tô arrepiada, sério. Mas é isso, assino embaixo. Tem algum filme de 2024 que vocês acham que a galera não pode deixar de assistir esse ano e não pode chegar em 2025 sem ter assistido esse filme? Olha, eu vou fugir total. A gente tá falando de Duna aqui. Você vai pegar meu atalho. Olha, não sei se a gente vai falar o mesmo. Eu acho que não, mas eu vou citar aqui um filme que foi uma grande surpresa pra mim, que foi Rivais, o Challengers, do Guadagnino. Ele é um diretor que eu amo muito, Me Chame Pelo Seu Nome, foi um dos filmes que mais me marcou, assim. E eu achei Rivais uma dinâmica maravilhosa, um filme super bem dirigido. E eu gosto muito de trilha sonora. Eu acho a trilha sonora desse filme, aquele eletrônico, demais, né? É muito bom pra trabalhar, inclusive. Eu não assisti ainda, preciso assistir esse filme, gente. Vai assistir hoje. E a trilha com Atticus Ross e do Trent, cara, é um negócio bizarro. A trilha sonora é um personagem. Então, assim, por que eu tô trazendo Rivais? Porque às vezes a gente foca muito na questão das grandes franquias, dos filmes que são pop, e às vezes a gente esquece dessas produções originais, que elas têm uma beleza própria tão gostosa também, uma coisa tão original, uma parada que você não tá esperando. Eu nem jogo tênis, eu nem sei como funciona o jogo de tênis, eu tava assim... Bom, enfim, muito bom, boas atuações, a Zendaya também que tá nessa categoria de elite, um diretor que é ótimo. Então eu vou fazer essa sugestão porque ele é um filme que eu acredito que ele... vocês precisam assistir, porque Duna, eventualmente todo mundo vai assistir. A gente vai falar de alguns filmes aqui que eu acho que todo mundo vai assistir, porque eles são grandes clássicos, ou eventualmente vão se tornar grandes clássicos, grandes blockbusters. Super. Então, ó, se você precisa ver um filme esse ano, não pode deixar passar, é Rivais. Total. Você tem um, Rolandinho? Cara, eu tava ouvindo aqui pensando, porque é uma tarefa difícil isso de indicar um filme que a pessoa não pode deixar... Porque, assim, eu vou por um outro caminho que pra quem gosta de cultura pop, acompanha cinema e quer estar por dentro, assim, do que vai acontecer, os próximos capítulos, porque estamos num momento meio enigmático do cinema, essa é a verdade, né? A gente não sabe pra onde vai, exatamente, tá num momento de mudança. Eu acho que esse filme que a gente citou, então, por exemplo, Barbie e Oppenheimer, são dois que eu acho que eles... Duna vem nesse mesmo sentido, mas eu acho que Barbie seria talvez o mais. Eu sei que ele é um filme de 2023, mas um grande conflito é o fato de que você teve um momento onde o cinema começou a se importar muito mais
em fazer um cinema mais propositivo para passar mensagens, mensagens de inclusão, mensagens sociais. E rolou um choque, porque muitos desses filmes, e aí lógico que estou vindo numa opinião pessoal, eles fazem isso de uma forma muito expositiva, ou o problema não é a mensagem em si, mas é encontrar o equilíbrio de conseguir ser pop, conseguir ser divertido, e não fazer, digamos assim, uma mensagem só ser, digamos, o coração do filme. A problema da mensagem de execução. Eu acho que, e aí lógico, né, isso é tudo muito subjetivo, mas eu acho que tem dois caminhos. Ou você se entrega completamente pra pauta que você tá falando, fala, esse é um filme sobre isso. Vamos embarcar com a gente nessa experimentação, que é o que é Barbie. Barbie é um filme que, 5 minutos de filme, você já entendeu que o filme vai tratar sobre aqueles assuntos e você vai se entregar. E você embarca, Isso, e é legal, porque é uma grande discussão aberta. Eu acho que a Greta, inclusive, fez isso muito bem. Ela convida todo mundo a meio que... E aí, gente, o que a gente vai fazer, né? Estamos em 2024, como é que vai ser o futuro, né, das nossas relações sociais? E aí tem piadas, tem brincadeiras, tem partes mais sérias e tá tudo muito aberto, eu acho. Então esse é um jeito legal. E outro jeito muito legal é quando você inclui a diversidade no teu filme, mas o filme não vira, digamos, o filme não para o tempo todo, digamos, pra mostrar que ele tá assim, olha só, a gente fez tudo direitinho, fizemos o dever de casa. E acho que tem filmes que fazem isso muito bem. Por exemplo, de cabeça aqui eu penso no Aranhaverso, por exemplo. Perfeito. Que é um filme que tem super inclusão e mostra isso de um jeito muito eficiente. Fluida. Exatamente. Eu acho que o meio do caminho é ruim. O meio do caminho você fala que o filme é uma coisa super blockbuster, e aí no meio você para o filme e transforma ele meio no que Barbie queria ser, só que daí faz um trabalho ruim, porque não tem tempo suficiente pra discutir a coisa com complexidade, e também não entrega o que a pessoa foi no cinema assistir. Não faz nenhum nem outro. Não faz nenhum nem outro. Então eu acho que Barbie é um ótimo exemplo de que se o diretor tem uma mensagem pra passar, tem uma ideia, não precisa ficar disfarçando isso, sabe, com subterfúgio. Meu filme é outra coisa, tá? E na hora que você chega lá, você é surpreendido. Eu acho que Barbie fez isso, assim, muito bem. E que tal um diretor que tá fazendo isso há 45 anos, que nem é o George Miller, e aí ele trouxe de novo Furiosa? Vocês imaginam trabalhar em um projeto por tantos anos? Pra mim, o mais surpreendente de tudo é conseguir fazer um bom trabalho. Sim. Depois de todo esse tempo. Porque, beleza, é muito tempo colocado, né? E aí, logicamente, a gente espera que venha algo bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá nessa fase que tem muita questão de prequel ou sequência ou alguma coisa do mesmo universo, justamente porque o cinema tá nessa fase de mudança. Você diz muita repetição, de alguma forma, né? As mesmas franquias. O cinema está se pautando e está se baseando por segurança em títulos que vão fazer sucesso. Que a gente já conhece. Mas isso também é um desafio. Claro. Porque se você tá se pautando e se baseando em filmes que já fizeram sucesso, você tá mexendo aí num possível vespeiro. Que é mexer em Mad Max. Que é uma franquia, uma franquia já tá enorme. Ganhando. O George Miller é completamente amado. A gente teve o Fury Road, que esse é outro que rapou todo mundo no colocou Oscar. ele num status quase de deus do cinema, né? As fez aquele meio termo de fazer outro. E isso com vários lançamentos que a gente vai comentar aqui. E eu temo, porque eu viro e falo, será que isso vai ser uma boa ideia? Aí a gente vê Furiosa e fala, é uma boa ideia. Mas se tem uma coisa que é uma boa ideia, é isso. Quer dizer, bem feito, né? Feito com carinho. Sim. Eu acho que a gente vê com esses filmes, com essas sequências, ou, enfim, todos esses filmes que são baseados em um universo que já existe, que as pessoas ali envolvidas têm paixão pelo que elas estão fazendo. Então não é só uma questão de segurança, não é uma questão financeira, de grana, de arrecadar na bilheteria. Tem isso? Obviamente tem uma questão de segurança, mas do que adianta ter essa segurança se você vai entregar um produto que não honra aos fãs, não honra aos filmes originais, e a gente tá vendo isso sendo feito de uma forma tão bem. Furiosa, a gente vê que tem carinho, a gente vê que tem aí o espírito do George Miller, a gente vê que tem um espírito de Fury Road, até a paleta de cores usada, a forma que é gravada, os atores o lugar são onde eles bons. gravam, né? Cara, então eu acho que assim, mesmo a questão do Mad Max é uma grande discussão, né? A mitologia de Mad Max e como isso é trabalhado ou é deixado de ser trabalhado. Eu acho que assim, foi um filme que teve uma repercussão muito boa, um filme que mantém a qualidade. E eu acho que essa é a beleza de ter a coragem de trabalhar e de mexer num possível vespeiro, mas trabalhando com amor e qualidade, o que dá a entrega aí que não tem erro, que é um filme bom e bem repercutido. E uma produção que foi, de certa forma, não vou dizer polêmica, mas ela é uma produção difícil de se fazer. Muito pelo que você já estava falando.
digamos, Furiosa, ela, apesar de estar no mesmo universo, e eu concordo 100% com você, a minha opinião é divergente de várias pessoas que disseram, não, mas Mad Max era um filme que tinha uma alma X e aí agora Furiosa não tem nada a ver, as pessoas vieram muito por esse caminho. Eu acho que muito também, porque a gente é um ser nostálgico, o ser humano, né? A gente, Total. A memória é uma ilha de edição, né? Essa é uma frase famosa. Então, assim, a gente enfeita demais, né? Eu não tô querendo dizer que Fury Road não é um filme fantástico. O passado é melhor do que... Isso, mas é uma tendência você já ir meio cético pro cinema, falando, quero ver. A primeira coisa que você não gostou, você já, tá vendo? Já não é a mesma coisa, já não tem a mesma dimensão, não tem a mesma... mas é feito... não teve tanto efeito prático, teve mais efeito de CGI, que é uma coisa que se falou muito também. Eu acho que as pessoas também confundem muito. O que é importante é que as ferramentas que estão à disposição sejam usadas de uma forma artística e fiel ao propósito do filme. Concordo. O Fury Road, ele tinha muito mais espaço, ele era quase um road movie de guerra. Total, 100% road movie. Então faz sentido você... então, usar isso pra pesar a mão em efeitos práticos e inventar toda aquela dança que acontecia ali. Claro que isso tem em Furiosa também, mas é um filme com um escopo mais íntimo, é sobre uma personagem, você vai acompanhar a jornada dela ali, etc. Então é um filme diferente e usa bem as ferramentas pra contar essa história. Então acho que teve esse desafio, essa super coragem do George Miller, mas também teve essa coisa que você tava falando das pessoas fazerem com amor. E achei interessante as divergências criativas que rolaram entre a Anya Taylor-Joy e ele, que eles, quando relatam isso, falam de uma forma super leve. E eu não sei o que aconteceu de verdade. Acho que eles estão... Não é que rolou treta, eles estão super bem, aparentemente. Estão bem. Rolou assim, tipo, discussões pra ver acaloradas. como ia sair aquela representação da personagem. Cada um defendendo, digamos assim, a sua visão artística. Porque então, eu acho que faz parte do processo criativo no set. Mostra que o filme... saber que eles estavam conversando. Mostra que é sério. Que existe diálogo no set, né? Mas a minha dúvida é, qual era a visão de cada um? Assim, só pra complementar, se eles quisessem só ganhar dinheiro, só fazer um filme... alguém teria, né, tipo assim, tá bom, faz seu jeito. E não, Mas era basicamente, por exemplo, tem lá um momento onde... a Furiosa, quando é abandonada na estrada, naquela primeira vez, onde né, o parceiro dela vai embora lá, né? E ela fica no meio da estrada. Aquela cena silenciosa, né? Que ela tá no meio do nada. E ela é uma atriz que ele escolheu a Anya Taylor-Joy porque ele acha a expressividade dos olhos dela fantástica e ela queria justamente uma personagem que estaria, digamos assim, pintada inteira, se você só vê o olho dela, né? Aquela coisa branca, assim, né? Bem chamativa, e ela ia atuar com os olhos. E ela, como atriz, se sentiu meio presa a isso, e ela queria que nessa cena tivesse um grito. Que finalmente, digamos assim, toda essa tensão que a personagem estava segurando, se exacerbasse ali, ela desse um grito no meio do deserto. E ele era extremamente contra, porque ele achava que essa resiliência que a personagem foi criando, conforme ela foi crescendo, tal, jamais permitiria ela de ter uma manifestação, assim, do campo dos humanos comuns, assim. Ela já foi transformada para sempre naquilo. E eles tiveram esse embate e ela disse que ela bateu o pé. Ela falou, se não tiver o grito, pra mim nada feito. E ele cedeu. Tem o grito no filme. Né? Imagina bater o pé com o George Miller. Mas pra você ver como um detalhe que pra alguém pode parecer tão pequeno, eles estavam tão imersos naquela história que eles estavam tentando contar, que, digamos, isso aí foi um embate intelectual entre os dois. Muito legal. Mas eu acho isso uma das partes mais legais, assim, de cinema. Inclusive, quando a gente falar um pouquinho sobre Beetlejuice, uma coisa que os atores e o Tim Burton têm falado muito é que Beetlejuice é um set muito experimental. Então, eles chegam com um roteiro, eles fazem primeiro algumas gravações, mas depois todo mundo começa a experimentar e eles começam a reagir ali pra ver o que eles vão montar de filme na ilha de edição. Então, eles terminam o set, saem do set, não tem noção do que vai sair na ilha de edição, porque tem tanta opção diferente que isso deixa muito legal, né? E você falou de bater o pé, eu lembrei depois a gente vai falar um pouco de Twister também, que o diretor, ele falou assim, não, tem que ser em Oklahoma, senão eu tô fora, não foi isso? Exato, que a gente tava falando, né, que o diretor saiu de Minari, né, e ele cresceu ali naquela região do corredor dos tornados, né, como que eles falam, assim, daquela região, e eles gravaram o filme durante a temporada de furacões. Olha só. Vocês aceitariam esse job?
Tipo, eu acho que eu, como moradora do Brasil, que não tenho muita expertise com tragédias climáticas, não seguro obrigada não. por tudo, qualquer coisa faz nos vomitinhos. E aí ele fala, não, mas você vai trabalhar todo dia com Glen Powell. Eu falo, tá bom, então vai. Aí o novo queridinho, né? Exato. O que me tranquiliza é que eu acho que as ferramentas de detecção hoje em dia conseguem saber com um pouco mais de antecedência. Então daria pra gente fugir, talvez. Rolandinho tem um ponto. Mas a gente ainda fugindo junto com o Glen Powell. Mas o curioso é que tem cenas dos bastidores deles prontos pra gravar e aí começa a ter uns relâmpagos e alguém, tipo, no telefone fala, não, gente, realmente vamos ter que desmontar tudo e gravar daqui a 2 dias. Mas você vê que é uma visão artística dele, né? Ele Exato. ele trouxe uma coisa pessoal dele, por ele ter morado ali. Minari também já trata disso, né? De uma família imigrante que morava ali, eu acho que é Arkansas, né? Isso, e já mostra muito esses planos muito abertos, que mostram a paisagem como um personagem. Perfeito, e aí eu acho que é legal até, ele deve até ter pensado que é laboratório melhor do que a gente gravar num lugar que tem risco de tornado, né? Que isso existe de fato, e aí o elenco vai estar ali imerso nesse universo, né, que ele viveu, que quem mora ali viveu. E é legal porque o filme também usa isso de coloca uma figura de um local, digamos assim, né, que encara a coisa de uma forma muito mais visceral, muito mais cultural, eu diria. Né, ele foi até a carreira dele gira em torno de ir atrás, né, dos tornados, que é o Glen Powell, né? Isso, e em contraste com essa visão mais cientificista, mais prática de resolver o problema, né, de uma outra forma. Acho que esse choque, né, desses dois universos, assim, é muito legal. E até senti uma sensibilidade do diretor, porque a gente aqui que é do Brasil, a gente fica zoando que os americanos dão um tiro no tornado, né? Não é isso? Que eles são meio ignorantes, tal. E eu achei uma sensibilidade do diretor de tratar isso de uma forma cultural mesmo. Quem mora ali, sabe, interage com isso e não coloca ele como um imbecil, sabe? Pelo contrário, eles aprendem um com o outro. Eu achei isso muito, assim, sensível. Achei legal. Coloca ele como cientista e também você falou de dar tiro. Eu nunca ouvi falar disso. Você nunca viu isso? Não, tem mas isso. Eles soltam fogos de artifício dentro do tornado. Quando eu vi isso no cinema, eu falei, eita, será que dá pra fazer isso? Será que já fizeram isso? Que massa essa ideia. Mas acho que essa questão do drama é que Twisters teve essa pegada, esse de agora, de ter uma linha muito tênue entre a comédia, o romance, o drama, a ação. Que é algo difícil de ser feito. Um filme difícil. É uma questão difícil. Qual é o gênero de Twisters? Eu identifiquei um pouco de drama. Qual o gênero? Sim. Sim. Qual o gênero lá? Tem todos. E eu gosto como eles conseguiram trabalhar muito bem os gêneros nesse filme, trazendo também algumas referências ao de 96, de uma forma muito sutil, principalmente no que tange ao relacionamento dos personagens principais. Porque no original a gente vê... É um casal se reencontrando, né, no original, assim, se redescobrindo. Exato, que é o casal que tá à beira do divórcio, se reencontrando. E nessa nova releitura são duas pessoas que achavam que sabiam muito uma da outra, né? Julgando uma outra e se não reencontrando, mas se encontrando de fato e construindo uma relação em cima dos momentos que eles estão passando. Eu acho a Daisy uma baita atriz. Eu acho o Glen Powell ótimo também. Eu acho que ele é muito versátil. Ele consegue ter química até mesmo com a Porta. E eu acho que o filme não tem um beijo e a gente sente o amor deles nascendo. Cara, mas isso é legal também. Isso é muito decisão também, eu acho, de um diretor muito seguro do que quer fazer. Porque a pressão pra esse beijo deve ter existido, né? Mas não, e ele foi gravado. O beijo foi gravado. E eles falaram melhor não colocar. Babados internos da Pelo visto, o Steven Spielberg é o produtor, né? E das poucas notas que ele deu no filme, ele falou, gente, tira o beijo final pra ficar ainda mais épico e ficar ainda mais... Sessão da tarde. Se você ia sair, tipo, relaxado, assim, ali ficou ainda naquela... Você sai... E a trilha sonora desse filme também é menos óbvio, né, eu acho. Fica uma coisa mais interessante. Bem Steven Spielberg. Tem uns momentos do filme que você fala, nossa, eu tô assistindo Indiana Jones. Esse filme foi o que a gente Tubarão, eu acho também. Tubarão total. Indiana Jones total, eu acho os dois. Mas, dessa ameaça que tá ali o tempo todo e aquela tensão. O tempo inteiro, mas eu acho que a questão da trilha sonora também contribuiu muito pra isso. Mas, de fato, é aquela parada do artístico misturado um pouco com o pop, como eles conseguem juntar isso. E justamente, eles pegaram uma pessoa responsável por Minari e uma pessoa responsável por alguns dos maiores blockbusters da história. E o diretor conseguiu absorver rápido, porque uma fórmula que às vezes dá catástrofe no cinema é pegar um diretor que dirige filmes mais tocantes, com um escopo mais fechado, mais íntimo, e dar um blockbuster na mão dos caras. Porque, digamos, às vezes essa química não se encontra bem. Com certeza. Né?
Tem alguns exemplos. Então, mas ele não, ele conseguiu fazer. Eu achei isso muito legal. Uma energia de sessão da tarde do bem. Do bem. Sabe? E eu acho que vem muito nesse ano de reencontro do cinema. É um filme de catástrofe que dá pra... Não precisa ser bobo, sabe? Não precisa ser um negócio sem história. Pô, você assiste, tem a parte divertida da tensão da catástrofe, aquela coisa, aquela dimensão, né, tal. Mas tem também essa coisa mais humana. Que tem não é... pensamentos sensíveis, né? Não é um tratado sobre os relacionamentos, não, é leve também, mas é um negócio bem feito, sabe? Você fala, meu, olha que relação interessante. E é mais um exemplo da ousadia, né? A gente conhece Twister, que é um filme extremamente clássico. Pô, vem aí Twisters. Que será que vem de Twisters? Veio coisa boa. Então é mais um exemplo aí de um lançamento que tem uma base e tem uma base bem estabelecida de pessoas. Pô, até tem brinquedo lá na Universal de Twister que virou um clássico. E que podia ser um negócio assim, vamos fazer de novo, vamos pegar a mesma fórmula, grava com CGI, uma coisa legal, as pessoas vão assistir porque querem revisitar essa... Porque é isso que fazem, né? Pegam esses filmes antigos, aí falam, vamos só refazer. E a galera já ama, eles vão no cinema e vão falar, prefiro antigo, isso aqui tem umas cenas legais e acabou. Não, mas isso que você falou, agora que eu pensei, eu acho que a parada é que o que deu uma saturada em filme de fórmula pronta é isso, a fórmula já é pronta. E aí eles faziam pequenas mudanças, mas a fórmula tava lá e ninguém aguenta mais. E aí basicamente o medo desses filmes que eram baseados em franquias que já existem era isso. Vai seguir a mesma fórmula, vai entregar a mesma coisa. Não. Eles fazem sim o uso da base, eles têm aí um ponto positivo que essa galera que já era fã, mas eles só conseguiram expandir ainda mais as pessoas e o público que poderia gostar dessas obras. Então eu acho que essa parada é bacana nesse sentido de que eles não queriam entregar qualquer coisa. Eles pegaram esses nomes de peso e eles falaram, a gente vai honrar esses nomes de peso. Só a escolha do diretor, né? Super, já começa aí. E falando de nomes de peso, me faz pensar no outro lançamento desse ano que foi muito legal, uma grande surpresa pra mim, que foi Godzilla e Kong, Um Novo Império. Porque foi uma das maiores bilheterias do ano. Olha isso, gente. De orçamento, eles tinham 150 milhões de dólares, que é um orçamento alto, mas também não é gigantesco. Não é gigantesco. Não é um orçamento de filme de super-herói, que normalmente tá nos 300 milhões. Sim. E eles arrecadaram 600 milhões. Então, realmente... Eu acho que é muito um filme que sabe a que veio. Eu quando assisti, pensei assim... Porque tem uma coisa, né? Algumas críticas que eu ouvi é que muitas pessoas que gostam desse universo têm uma certa resistência à humanização que os dois estão sofrendo, assim. Digamos, eles conseguem se comunicar melhor e eles têm sentimentos, eles expressam esses sentimentos. Eu acho que isso é o jeito de deixar essa franquia ainda mais interessante. Por quê? Porque você vai pro cinema querendo ver monstrão da porrada. Essa é a verdade. E todo drama humano... E também dando porrada no Brasil, né? Isso, no Rio de Janeiro. E essa hora eu assistindo o filme e falei, gente, eles estão destruindo o Rio de Janeiro. Como eles gravaram isso? Exatamente. Mas assim, se é um filme, a gente tem que se importar pela história. Então, o que se fazia, né? Colocava humanos, então o drama era humano. Total. E os monstros apareciam meio que na hora do fight só. Agora, esse filme, ele achou uma química que eu considerei muito diferente, que é o fato de que ao invés de você ter que ter um início muito humano, muito personagem, muito drama, e aí depois os bichos aparecerem, não, eles trazem a dramaticidade pro filme, sabe? Eu acho que isso mudou até o ritmo do filme. Super. E inclusive esse é um filme que eu acho que quem não conhece ainda o Monsterverse poderia inclusive começar por ele. Se você nunca assistiu outro, poderia assistir esse, porque ele meio que se basta, sabe? Ele funciona sozinho. Isso eu achei muito legal também. Eu acho que é um filme que ele pega essa galera que é muito fã do kaiju, que são esses seres, e é um filme que se torna atrativo. Filmes envolvendo Godzilla, filmes envolvendo Kong, obras nesse sentido, elas existem há muito tempo. E é uma dificuldade, de certa forma, você ir conquistando um novo público e continuar a agradar o antigo. Eu acho que o Novo Império consegue fazer isso e ainda dá esse boost também pra merchan. Porque, querendo ou não, esses filmes, eles são um prato cheio pra quem é colecionador. Perfeito. Colecionador de bonequinho, esquece. Quem gosta de colecionar Godzilla, aí tem aquela parada da radiação. Aí a gente tem o Godzilla rosa, Godzilla rosa, Kong com a manopla. Então, eu acho que é uma parada que pega o comercial, mas aí eles entregam essa questão um pouco mais complexa, emocionalmente falando, que pode
dar uma vazão maior até pro Monsterverso continuar se desenvolvendo nos próximos anos, porque eu imagino que tem muitos filmes aí pra ser explorados, porque tem muitos cajus a serem explorados. É engraçado, né, que no final desse filme ele não cria um gancho muito claro pra um próximo, igual os outros, né? Mas a gente eu sabe acredito que sempre vem mais um, assim. sempre. E eu fiquei muito surpresa com o que você comentou do orçamento, porque assim... É bonito o filme, né? É um filme bonito. É lindo. Os efeitos são muito bonitos também, é muito bem feito. Eu não sabia que tinha sido barato. Não é barato. Barato. Tem eu acho que é assim que chama, né? Mini Kong, que ele, inclusive, com expressões super bem feitas, né? Exato. Então, pô, é um trabalho de computação gráfica. Porque assim, quando você coloca bicho e agora que eles estão com mais emoções humanas ainda, né? Tem expressões humanas e eles se expressam, é muito difícil você não cair no vale da estranheza, né? Você não ficar meio tipo, meu, que negócio estranho. Não tem isso nesse filme, foi legal mesmo. E agora, puxando o que você falou no começo da nossa conversa sobre as janelas de lançamento dos filmes, eu sinto que os próximos lançamentos que vêm agora nesse momento do ano, eles estão flertando mais com essa janela artística, focando no Oscar, que eu acho que é o caso de Beetlejuice. Eu já assisti, confesso. Eu vou ver amanhã. Você não me dê spoiler, eu não quero nem sorrisinho. Não, eu não conto nada pra ninguém. Eu não quero nem sorrisinho. Se você gostou, pisque duas vezes. A Valen é sempre assim, ela sempre assiste tudo antes, eu falo, putz, Valen, e aí? Não, já assisti 2 vezes Beetlejuice. Como assim? Eu vou ver agora. Eu achei que o look aqui tá dando uma indireta, te gostou. Exato, total. Eu tô sempre usando verde agora. Mas eu gostei que você falou Pisque 2 vezes, porque foi outro filme que lançou recentemente da Warner com a Zoe Kravitz eu quero muito dirigindo ver esse ele. filme. E é muito bom, muito legal ver esse lado dela diretora, assim. Que, inclusive, Channing Tatum, né? Isso, exato. E é legal porque eles dois são namorados, né? Casados na vida real. Então eu amo ver casais trabalhando juntos, assim. Top. Eu falo que bom que vocês sobreviveram, né? E o casamento sobrevive depois, né? Isso é fantástico. Porque não é sempre, né? Não é fácil. Mas como vocês estão de expectativas pra Beetlejuice, então? Porque também é um projeto muito autoral do Tim Burton, né? Olha, posso começar? Pode, ó. O Tim Burton, confesso pra você que eu tenho uma relação complicada com ele, tá? Porque, assim, eu acho que ele... 880. Porque ele fez uma coisa muito fantástica, ele criou uma linguagem visual dele que é muito característica. E eu acho que isso ficou maior, talvez, do que ele mesmo como diretor. Sim. E ele meio que patinou de manter a identidade dele como diretor. Eu acho que os primeiros trabalhos dele eram muito mais humanos. Quando você olha um Edward Mãos de Tesoura, são filmes que são... Ele tinha uma coisa emocional, assim, uma coisa meio melancólica que ele colocava nos filmes. Até em Beetlejuice tem isso, que eu acho que os últimos trabalhos dele, a partir de Alice, que eu já não curto tanto, se perdeu um pouco. Tá. E aí eu acho que Beetlejuice pode ser uma super assim, oportunidade dele resgatar isso. E me parece que por quê? Porque Beetlejuice é um filme que quando você assiste, dá pra perceber que os atores se divertiram muito fazendo. Sim. Foi uma farra, né? Os atores se divertem. Exatamente, os atores se divertem. Porque as cenas são super engraçadas, tem cenas de dança, tem cenas de encenação que são, né, muito caricatas e divertidas e tal. E também passa essa sensação que você falou de Edward Mãos de Tesoura, porque meio... A cidadezinha é pequena, não acontece nada. Tem esse lance, isso é essa muito estranheza. legal. Isso, uma coisa meio singela, né? Que daí vira o filme. E aí eu acho que se ele aproveitar isso pra fazer um resgate dessa raiz dele, eu acho que tem uma oportunidade de ser um filme realmente muito interessante e que, digamos, reinaugura um momento da carreira do Tim Burton. É isso que eu espero, porque eu sou muito fã dele. Uma coisa que eu admiro muito é ver um filme voltar depois de 36 anos. E aí eu fico pensando muito... O que fez ele pensar que essa era a história que valia a pena trazer de volta esses personagens, sabe? Porque ele ficou 36 anos pensando. E, inclusive, logo depois que o primeiro Beetlejuice saiu, quase foi aprovado um filme que se chamava Beetlejuice Vai pro Havaí. Quase. Tipo assim, o Winona tinha fechado, o Michael Keaton tinha fechado, mas aí a Warner, acho que salvou a história do cinema, e falou, putz, mas tem um Batman aqui pra ser feito, pode encaixar isso antes? E aí o Beetlejuice Vai pro Havaí ficou... Nunca foi pro Havaí. Ficou esquecido aí. Está pra Porque, sempre não bronzeado. O filme primeiro do Beetlejuice, ele tem pouco tempo de tela, né? Exato. Então, assim, é um filme que conta a história dos tem 17 protagonistas, minutos só. mas ele aparece como um pedaço e acho que foi tão marcante que, sim, o nome do filme foi Beetlejuice e hoje a gente tem essa sequência. Mas talvez essa do Havaí falou assim, meu, o pessoal gostou do Beetlejuice? Bora fazer um filme inteiro dele. Eu ouso dizer, eu não sei, né, porque eu não cronometrei, mas eu sinto que o Beetlejuice aparece pouco tempo, assim como no primeiro filme. Eu acho que é algo que eles mantiveram. Olha,
Eu acho. Joguei aqui, mas quais são as suas expectativas? Olha, eu acho que a parada de ter sido Beetlejuice é para as pessoas terem essa experiência cinematográfica e essa experiência de ter algo marcante que fique pra sempre na vida delas. Eu vi Beetlejuice quando eu era muito nova e me marcou de uma forma tão gostosa, tem um calorzinho no meu coração e não é da minha geração. Sim. E eu gostaria que fosse. Então eu acho que essas pessoas elas têm a oportunidade de viver. Esse novo público tem essa oportunidade de viver uma coisa gostosa que é Beetlejuice, que tem essa essência divertida, essa essência que faz a gente rir genuinamente, que tem essa estética do Tim Burton, que é muito interessante também. Eu sou uma grande fã do Tim Burton, mas eu concordo, eu assino 100% embaixo do que você falou, Rolandinho. Que talvez esse seja o momento dele voltar. Eu quero ver o Tim Burton de volta. Sim. Eu quero ver trilha sonora de volta dos filmes do Tim Burton, que são maravilhosas. Eu gosto dessa aura angustiante, mas também gosto dessa aura de comédia. Eu acho que todo mundo merece ter aí na sua vida pelo menos um momento marcado pelo Tim Burton, ou também por Beetlejuice, que eu acho que é essa a questão de ter aí um novo público que vai ter a oportunidade de assistir esse filme e se divertir tanto quanto a gente já se divertiu, e também esse público antigo que é fã de rever. Então eu tô com boas expectativas, porque cá entre nós, eu sou a rata de review. Então sai o filme, eu tá perto de sair, eu já procuro. Sério? E eu vi que as críticas estão positivas. Caramba. E é mais uma surpresa, que é, mais uma vez, a galera sendo ousada de trazer um nome antigo, que fez muito sucesso pros tempos atuais. Mexendo Com certeza a Veseu. galera vai vir com aquele ceticismo que eu falei do meio igual do Mad Com Max. certeza. A pior ainda, e talvez. vai se surpreender positivamente. É isso que eu tô esperando. Uma coisa que eu fico muito curioso com o Beetlejuice é... Porque, assim, a linguagem do filme... A gente assistiu recentemente, novamente, o Beetlejuice 1, e a linguagem é muito devagar. Os efeitos, eles são aqueles datados. Eu adoro essa linguagem devagar. Se tivesse hoje filmes dessa linguagem de 30 anos atrás, eu ia me divertir muito, mas eu fico pensando, será que as pessoas hoje, elas se identificariam ou não? Agora eu quero saber o que eles vão fazer, porque eu vou botar, com certeza, um filme do lado do outro. Falar, cara, qual que é a linguagem que ele vai trazer? Será que ele vai trazer esse aspecto antigo ou vai ser, tipo, mais frenético? Eu tô muito curioso pra saber a linguagem e a velocidade do filme. Você sabe que eu acho que esse o que pode fazer os fãs de Beetlejuice odiarem o filme. É um negócio que eu chamava lá no Pipocando, há muito tempo atrás, de efeito Dragon Ball, que é o fato de você mais velho, meio que achar que você assistiu na infância, então você ama aquilo, e aí na hora que você vai reassistir, você fala, meu, mas eu nem consigo assistir um episódio, sei lá, é um negócio você falou, a insuportável. gente vê o passado melhor do que é. E a gente também muda enquanto consumidor, né? O audiovisual, ele tá sempre ensinando a gente, né? A gente aprende a linguagem audiovisual com o que a gente assiste. Mas uma coisa que não sei se as pessoas vão gostar ou não, mas eu tô vendo muita inovação no marketing desse filme, nível como foi em Barbie, assim, de experimentação, porque... Por conta do Beetlejuice ser um personagem Acabou sem o verde escrúpulos. do mundo? Não é possível. Ainda não, calma. Mas o Beetlejuice é um cara sem escrúpulos e ele é literalmente um personagem que ele pode fazer qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa que ele fizer vai fazer sentido pra esse personagem. Então, por isso, o Beetlejuice tem feito as peças promocionais. Ele tem feito o Michael Keaton vestido de Beetlejuice. Ele tem feito entrevistas, aquela entrevista lá das asinhas de frango apimentadas. O Beetlejuice. Ah, muito bom. Ele como personagem? Ele comenta aquilo. Ele comenta aquilo. Eu amei. Áudio do TikTok. Ele falando, tipo, dublando os áudios do TikTok, sabe? Não, e a entrevista que vocês foram fazer lá, que o lugar era todo tematizado. Exato. Com as listras, um tom meio esverdeado. Eu fiquei... Quê? Então tá rolando muito pra você entrar no mundo, né? Tipo, listrado e Estética verde. Tim Burton. Com certeza. Isso não é normal, não, né? Eu tô tentando Não é lembrar comum. alguma coisa assim de algum Eu personagem. nunca vi isso ser liberado antes. Eu lembro de um exemplo, que é Deadpool, por exemplo, fez isso. Perfeito. Na época eles Que é faziam a mesma aquelas coisa. billboards de piada, ele como personagem fazer umas coisas. Exato. Então, E é isso, é um personagem que permite isso, né? Um Isso. personagem que pode fazer de tudo. Exatamente, que usa essa irreverência do próprio personagem pra ir lá e zoar, né? Exato. Acho que eles Putz, tem mais acertaram algum outro bem. exemplo? Eu fiquei curioso. Tirando o Deadpool, será que... É raro. É bem raro. Isso, Eu né? vou tentar lembrar até o final do nosso papo. Mas agora... eu gostei disso, porque várias peças de propaganda mesmo, e ele saindo do personagem. É que nem aqueles filmes ou aquelas séries que acabam gravando algumas cenas que não vão pro filme, que é só utilizado no trailer e deixa você... Mas é uma
passa da quarta parede, né? É ousado, é bem ousado. Mas eu tô gostando. Eu vejo nos comentários que tem gente que fica meio ali que não tá acostumado com isso, né? Ver o personagem fazendo a promoção do filme é intenso. Eu acho que as pessoas têm medo de ser muito comercial. Acho que assim, lógico, tem gente que só acha estranho, tem gente que fica assim, porque normalmente assim, né? Capricha muito na campanha de marketing. O filme talvez não seja tão, não tem uma coisa meio assim. Rola então, esse preconceito mesmo. Lógico que não é uma regra, obviamente não é uma regra. O que é engraçado, porque pra dentro dos veículos, assim, e das empresas, o que eu sinto, assim, né, trabalhando na Warner, é que se a Warner apoia um filme e acredita naquele filme, ela dobra o valor do marketing. Ela coloca mais dinheiro nele. E quando o filme também tá meio assim, meio torto, uma seguradinha. O orçamento de campanha fica um pouquinho mais reduzido. Sim. Porque o contrato com o ator, eu sei que existe essa coisa de os atores, gente, vários deles são super extrovertidos, eles sempre parecem extrovertidos nas entrevistas. Mas não é todo ator que gosta de, depois de fazer o filme, fazer uma turnê pelo mundo inteiro respondendo as mesmas perguntas pra todos os veículos. Entrevistas por dia. A gente que já frequentou esse ambiente, você sabe que às vezes eles estão meio de saco cheio, né? Você é a 20ª pessoa fazendo a mesma pergunta na noite e aquela coisa. E para um ator topar fazer que seja 5 ou 6 participações como personagem, levando a sério, tendo que entrar no personagem, toda a preparação. Michael Keaton. Isso, aí chega lá. Não é qualquer um. O estúdio, por exemplo, esse das Hot Wings, né? Não é um estúdio de cinema, é um estúdio onde, digamos, o ator vai estar exposto a um certo tipo de equipe que não está acostumada com alguém dentro do personagem. Então é uma exposição que é super, digamos, desconfortável pro ator. O ator tem que estar afim de fazer isso como se fosse um trabalho tão sério quanto o filme. Concordo. É isso. A pessoa tá comprando a parada. Exatamente. Isso, mas tem outros filmes vindo por aí, inclusive Coringa. Gente, Coringa 2. O que vocês estão esperando, hein? Olha, como que vai ser a chegada da Lady Gaga? Coringar novamente. Coringado. Se assim, o primeiro filme, vamos lembrar que foi o primeiro filme para mais de 18 anos, então R-rated, né? Que bateu a meta de 1 bilhão de orçamento não, de bilheteria, né? O que é muito impressionante. Tipo, é um filme que tem já um público muito reduzido e mesmo assim fez uma bilheteria gigante. Aí, é aí que o Coringa 2 tá chegando, entendeu? Eu acho que pensando nessa questão do primeiro, é surpreendente pra mim o fato de que tem um segundo. Porque pra mim a história tava muito redondinha lá. Eu não vi a abertura pra ter um segundo filme. Se Todd Phillips entregou uma obra-prima no primeiro e achou que tinha a abertura pra ter um segundo, eu acredito que a gente possa ter boas expectativas desse filme. Porque não tem motivo pelo qual ele querer prejudicar de alguma forma ou comprometer de alguma forma um filme que teve uma primeira entrega, assim, que vai entrar para um clássico. Vai entrar para um clássico, isso é claro. Então, o meu medo, o que eu temi foi, será que precisava de uma sequência? Mas e se tratando de um cara que criou a parada, viu a boa repercussão, eu acho que ele tem um olhar mais artístico de realmente acreditar que tinha uma abertura sim pra criar uma nova trama ou criar uma nova percepção, uma nova visão que a gente possa ter desse personagem complexo que é o Arthur Fleck, agora com a adição da Lady Gaga, que também, na minha opinião, ela super surpreende como atriz. Ela me surpreendeu muito como atriz. Uma das primeiras performances dela que eu vi foi numa série bem antiga, que é meio de terror. A gente já viu alguns filmes com ela também, então eu acho que ela como atriz é boa, ela entrega no canto também, então agrega, né, querendo ou não, na entrega. Mas é isso, eu estou curiosa pra saber o que vem dessa sequência, porque eu particularmente vendo o primeiro filme não imaginaria que teria um segundo. Em se tratando de Todd Phillips, que fez o seu querido filho no primeiro, não tem por que ele estragar com uma sequência que talvez ele tenha feito só pra agradar. Então eu tenho boas expectativas por conta disso, mas pra mim foi uma surpresa saber que teria um segundo filme. Eu acho que ele tá, na verdade, um chute aqui, tá? Na contramão do que fez o Denis Villeneuve, o caminho contrário, porque o Denis Villeneuve fez o primeiro, onde ele pesou mais a mão, digamos assim, desse filme, não vou me preocupar tanto com o ritmo comercial, vou fazer o filme aqui do jeito que eu acho que tem que ser, e no segundo ele meio que falou, agora tem uma dimensão pra ir pro pop agora, porque vai ter muito acontecimento, então vamos ajustar 5 ou 6 aqui medidinhas, vamos deixar um pouquinho mais palatável e aí estourou. Eu acho que é o contrário aqui. O Todd Phillips, ele pra poder usar o Coringa, pra poder fazer um filme de herói, ele teve que fazer um primeiro filme mais pop nesse sentido, mais dentro de uma coisa mais normal, mas ele sempre quis ir pra uma coisa mais artística, é isso que eu acho. Ele e o Joaquin Phoenix. Ele fez o primeiro, viu o potencial do Joaquin Phoenix, viu tudo aquilo e falou, agora, se vocês quiserem que eu faça um 2,
Vocês se virem com o marketing, eu vou fazer a minha pira, eu vou pras cabeças, eu vou fazer um musical, eu vou pro lado lúdico. E aí vocês depois se virem. Se quiser, vai ser isso. E eu, inclusive, uma coisa que acho que embasa um pouco a minha teoria maluca é a adição da Lady Gaga. Porque, ó, Joaquin Phoenix é um ator que só tá interessado em fazer trabalho que é relevante, que faz prêmio, ele não é um cara muito comercial. Sim. A Lady Gaga, nos últimos trabalhos que ela entrou, ela também entrou só pra arrepiar, é só pra coisa de Oscar, só pra premiação. O Todd Phillips é um diretor que se leva super a sério, então eu acho que se eles estão se juntando agora, talvez a gente veja um filme mais de premiação, entendeu? Uma coisa mais... E ó, o timing, né? Como a gente tinha falado, vai lançar agora. Mas eu acho que, do outro lado, as pessoas estão falando, pô, gente, é Coringa, vamos lá assistir, vai ser legal. Aquela coisa meio tipo assim, vem pessoal, olha só o Coringa. Aí você vai chegar lá, pô, um musical muito louco, aquela coisa... Eu acho que o Rolandinho tem 100% de razão. Eu também acho que vai ser isso mesmo, que o Todd Phillips ele vai entregar 100% do viés artístico, e isso, infelizmente ou felizmente, vai agradar alguns tipos de público. Talvez o público que esteja procurando algo extremamente comercial e focado em Gotham e mais referências de Batman, talvez não vai encontrar isso. Até porque é um musical, né? Agora ficou muito claro que... claro que é um musical. Exato. Então, eu acho que sim, vai seguir um viés mais artístico e talvez agrade um tipo de público diferente. Novo, né? Que vai lá pra ouvir as músicas que se sejam marcantes. E acho que o Coringa, esse universo que o Todd Phillips criou, meio paralelo às histórias, né? Tem essa coisa bem contemporânea da coisa da cidade e dos problemas psiquiátricos, né? Todo mundo sofrendo algum tipo de perturbação mental, né? Na nossa sociedade, pra um lado ou pro outro. Coringa foi tema do meu TCC. Olha só. Então, legal. Explora, né? Uma coisa que todo mundo, de alguma forma, tem contato. E se você vai criar um musical, acho que a música, ela tem essa capacidade que ela é muito universal, né? A música, ela leva a coisa pra um status, assim, do nosso imaginário. Total. Então, se ele conseguir fazer músicas que falam sobre essa nossa angústia, né, moderna, de problemas psicológicos, ou sei lá, né, das grandes cidades e tal, e conseguir fazer isso com a voz da Lady Gaga e tal, e talvez ele, como você disse, conquiste uma outra... não são os fãs, não são os fãs de heróis só, mas todo mundo que gosta de música, né, tal. Mas agora, depois que vocês falaram tudo isso, me deu vontade de chegar assim no cinema e ver um filme esquisito. Porque tão bom. É tão bom também quando você vai pro cinema e você fala, nossa, não tava esperando mesmo isso aqui, sabe? É uma experiência tão gostosa. Eu espero que ele perca a linha mesmo, que eu chegue lá exato. De você sair de lá e falar, não entendi nada. É sobre isso. Mas agora, agora falando de filmes do próximo ano, né? Porque meio que por aí já acaba alguns lançamentos. Nem, na verdade, ainda esse ano, uma animação de Senhor dos Anéis. Verdade. Que vai ser lançada. Mas a gente ainda não sabe muita coisa. Rohirrim. A gente só tem um trailer, por enquanto, que tá no Warner Play. Inclusive, assistam todos os trailers da Warner, aparecem dublados e legendados no Warner Play. E eu sei, Gil, que você também é super fã de Senhor dos Anéis, tem até tatuagem. Tá sendo um ano bem Senhor dos Anéis, né? Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. É interessante porque a gente tem aí, não a primeira animação, mas a primeira animação no traço de anime do universo de Senhor dos Anéis. Esse estúdio, ele é bem interessante, eles vão entregar outros projetos bem legais, eles já entregaram alguns projetos bem legais nessa vertente de anime, então no que tange a animação, eu gosto muito. Esse arco de Rohan, dos Rohirrim, do Helm, que é o Helm Mão de Martelo, também é o grande responsável aí pelo Abismo de Helm, né? O Abismo de Helm foi... O nome é em homenagem a ele. É uma história bem interessante. É uma história tensa, com reviravoltas bacanas. E eles estão dando protagonismo aí para uma personagem, que é uma personagem que no livro, na história... Nos apêndices de O Retorno do Rei, ela sequer tem nome. Então eles estão dando protagonismo para uma personagem que pode ser muito bem desenvolvida. Acho que é uma história que tem bastante potencial. E eu sempre gosto, eu sempre torço por essas mídias diferentes. Então, para mim, que sou muito fã de anime e que sou muito fã de Senhor dos Anéis, é uma honra chegar na sala do cinema e estar de frente para uma animação com um traço de anime no universo de Senhor dos Anéis. E é uma coisa que as pessoas não estavam imaginando. Tinha gente que achava que a Guerra dos Rohirrim ia ser uma animação X, tipo uma animação meio 3D, assim. Tinha gente achando que era live action, não sabia nada. Aí a galera entregou o trailer, né, na semana passada. Animação, traço de anime. Gente, isso pra nós é o suco da qualidade, assim. Que legal.
é muita coisa que pode ser bem trabalhada em animação. Eu acho que se a gente reparar nas animações recentes que foram lançadas nas mais diversas plataformas, a gente vê que a animação é uma mídia que consegue ser muito bem trabalhada, o criativo pode ser muito bem explorado de uma forma até mais fácil do que live action, as cores podem ser muito bem exploradas, os cenários. Então eu acho que tem tudo aí para ser uma nova entrega envolvendo o universo do Senhor dos Anéis, que vai agregar ainda mais nesse universo do Legendário do Tolkien. É uma responsabilidade comercial também diferente, né? Porque quando você faz uma animação, se você colocar em contraste com live action de Senhor dos Anéis, se fosse contar uma história dessa no cinema, você estaria falando de um orçamento multimilionário, uma pressão que já tem que pensar, que vai dar a bilheteria, que tem que atingir sei lá quantos bilhões. Pegar os olifantes lá pra guerra, não dá. E aí eu acho que quando você vai pra animação, você tem a oportunidade de ser mais fiel ao material original, você tem a oportunidade de fazer uma ideia que do início ao fim não fica, digamos, submetida ali a algum outro interesse que não seja de fazer um bom filme, contar uma boa história. Eu concordo totalmente. Então acho que explorar nessa mídia específica da animação, ainda mais com traço de anime, que é uma coisa que é muito interessante, né? Juntar o ocidental e o oriental assim, porque, digamos assim, Senhor dos Anéis é super importante pro lado oriental da fantasia, né? E aí você vai ter isso num traço ocidental da fantasia. E aí você vai ter isso em traços orientais agora, então essa mistura é muito interessante também. Sim. E eu tô bastante curioso, até porque é uma história pouco explorada desse universo, né? Assim, digamos, a gente não viu isso em tela ainda. Não vimos. Então... E tem potencial aí pra ser uma história, cara. Se você vê o trailer e dá uma analisada, que eu não quero dar spoiler aqui, mas já começa com um soco na cara, literalmente. Aí você vê o que acontece e fala, como assim? Então é uma história bacana, é um arco legal de se explorar ainda mais em uma mídia diferente, que é o traço de animação japonesa. Vai fechar o ano de um jeito muito legal, né? Sim, eu tô totalmente curioso, muito empolgado. E assim, a gente falou de todos os filmes do ano? Todos os filmes. Deu uma conversa grande aqui. Se Sim. deixar, vamos ficar umas 3 horas conversando, mas... Depois a gente faz outro sobre o E a gente se segurou, né? Mas foi muito legal. Legal. Ó, e a gente, não sei se vocês sabem, mas quase todos os filmes, lançamentos da Warner, a gente faz podcast também. E eu queria falar que 2024 tá sendo um ano fantástico e 2025 a gente vai ter que conversar sobre esse ano depois também. Então eu já sei, porque pela lista de lançamentos que tem... Não, né? pra mim o que mais me faz surtar é o tal do filme de Fórmula 1. Nossa. Você é fã, né? Ai, eu quero muito filme de Fórmula 1. Vou falar rapidinho. Eu acho incrível, épico ver o Brad Pitt gravando o filme de Fórmula 1 durante as corridas de Fórmula 1. Não é fantástico? Isso é surreal. Os pilotos como figurantes do filme dele, entendeu? surreal. A gente nunca viu isso. Imagina isso num filme de futebol. Tipo, você vê um ator ali no meio do lado do Messi. Tipo, a gente nunca viu algo assim. E agora a gente tá vendo. Então, eu tô muito animada por causa do nível da produção e do comprometimento que eles colocaram na nossa frente. Com certeza, ainda mais em se tratando de Fórmula 1, que é um esporte tão competitivo. Sim. E aí eu tenho certeza que o Brad Pitt ele vai conseguir exteriorizar isso da melhor forma possível. Também é um filme que eu tô bem animada. E amo filmes de Fórmula 1 e de corrida. Sempre também. é um gênero muito legal, né? Você não sabe o que esperar, né? Porque, querendo ou não, é um esporte de alto risco, né? Exato. Então, Exato. O Brad Pitt curte esse negócio de alto risco. ele gosta. Bastante, né? Gente, quero agradecer demais vocês, Gil. Foi muito sensacional. Legal. Vocês trouxeram aí informações muito legais, muito legal ouvir vocês falando. Então, muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Valeu muito mesmo, legal. gente. E é isso, então. A gente Deixa eu vai agradecer continuar. o Rolandinho também. Rolandinho, foi demais. Muito obrigado por ter você aqui no Warner Play. A gente gostou bastante. Um papo muito gostoso, gente. A gente tem que. Eu senti que que faltou coisa pra gente conversar, né? A gente vai ter que se juntar. A gente vai ter que se juntar pra botar o papo em dia, com Combinado. certeza. Vamos fazer o 2025. A gente não vai esperar a Warner Play completar outro aniversário pra fazer isso. Não. Combinado? Então pronto, fechou. É isso, gente. Tem vídeo novo todo dia aqui no nosso canal. Não se esquece de se inscrever se você chegou até aqui. E é isso, né? É isso. Valeu. Um abraço. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.